E às vezes o preço, meu pastor, é terrível. Eu conhecido muita gente bonzinho, muitos líderes bonzinhos, muitos irmãos bonzinhos, que está metendo a mão onde Deus não mandou e está pagando um preço alto. E às vezes nem entende porque está pagando preço. Aleluia. Mas eu estava ajudando, estava na obra, segue o caminho, mas nem entende, está pagando preço. Porque Deus estava tratando e Eliel meteu a mão. Meu Deus! Mas a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Deus é um Deus todo-poderoso e Deus de misericórdia. E Batimeu, filho de Timeu, Timeu era aposentado no exército e ele era empresário. Empresário na cidade é para trazer bênção e prosperidade. E seu filho, aquela cidade também estava debaixo daquela maldição. Mas a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 19, aleluia, perceba que Josué amaldiçoou. E a lei vai dizer que quando o profeta amaldiçoa, essa maldição só será quebrada por um profeta maior. Mas em Lucas 19, a Bíblia vai dizer, vai contar a história do profeta dos profetas, que ele começa a pisar em Jericó. Ele começa a entrar em Jericó. E aquela maldição que havia sobre aquela cidade é quebrada. Jesus, ele já entrou na minha e na tua casa. Jesus já entrou na vida da minha família, do meu esposo, do teu filho, do teu marido. Portanto, se Jesus já entrou, toda maldição lançada já foi quebrada. Não vai prevalecer, não vai resistir nenhuma palavra de maldição lançada contra a minha vida e contra a tua vida, contra a minha casa e tua casa, porque Jesus entrou. Louvado seja o Senhor. E a maldição é quebrada. E a palavra de Deus vai dizer, quando eu gosto no livro de Lucas 18, que a Bíblia vai dizer que Batimeu começa a ouvir. Perceba que Batimeu, ele não via, mas ele enxergava. Porque há uma diferença entre ver e enxergar. Eu estou vendo vocês aqui, mas eu estou enxergando o que está dentro de vocês. Vocês estão me vendo, mas será que vocês estão enxergando o que está no meu coração? Se Deus revelar, você vai enxergar. Se for pelo discernimento espiritual, você vai enxergar. É por isso que temos que andar no Espírito. Louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu um barulho e perguntou à multidão: ei, que barulho é esse? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Que barulho é esse? E a multidão disse que era Jesus que estava passando por ali. E a Bíblia vai dizer que quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar. Diabo meu, começou. Ele estava sentado à beira do caminho. De repente, quando ele sabe de Jesus, ele começa, diga comigo, atitude de mudança. Atitude de mudança. Ele começa a gritar, ele entende que ele não quer mais essa vida. Acaba que Batimeu usava, aleluia, o mendigo era costume, ele tinha autoridade do governo para utilizar aquela capa. Ele tinha que ter uma autorização do governo, aleluia, um decreto do governo, está repreendido, para usar aquela capa de atestado de miséria, de mendigo, de necessitado. Todo decreto está repreendido sobre a minha, sobre a vida dos infernos. Seja neutralizado agora no poder que é no nome de Jesus. Mas ele tinha aquela autorização de usar aquela capa, simbolizando que ele era mendigo, simbolizando que ele precisava de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando aquele cego ouve falar que Jesus estava passando por ali, minha pastora, ele entendeu: ei, eu não preciso mais de atestado do homem, de miséria, eu não preciso mais de ajuda, agora eu quero mudança. Mas é que ele começa a gritar: então agora eu quero mudança. Mas perceba uma coisa interessante, ele começa a gritar e logo incomoda a multidão. Engraçado, quando ele estava vivendo de esmola, diácono, precisando de ajuda, a multidão não se incomoda. Quando estamos precisando de ajuda, a multidão não se incomoda. Mas quando estamos a caminho da nossa transformação, daquilo que Deus fez na tua vida, a multidão se levanta. A verdade é que muitos podem até te ajudar, mas não estão preparados para ver a tua transformação, a tua mudança, o teu crescimento. Não estão preparados para ver aquilo que Deus vai na tua vida. Se dependesse de muito, tu vivia só de ajuda. Mas Deus é poderoso, Ele entrou em Jericó. Ele entrou na minha vida, Ele entrou na tua vida, trazendo mudança, trazendo transformação, quebrando o cativeiro, quebrando corrente, quebrando o cadeado, trazendo, aleluia, avivamento, libertação e salvação.
situação, Jesus entrou em Jericó. Louvado seja o nome do Senhor. E ele começa a gritar. Perceba que ele não via, mas ele enxergava. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Perceba que para quem não via, enxergava mais do que a multidão que estava seguindo Jesus. A multidão, quem sabe, não sei quantos quilômetros estava seguindo Jesus, mas não enxergava quem era Jesus. Bartimeu olhou assim, ele está passando por aqui. Eu não vou perder a oportunidade, quem sabe a única. Quem sabe ele não volta mais em Jericó. Eu não vou perder a oportunidade de ele estar aqui. Eu quero gritar, vou clamar por ele. A multidão não chamou a atenção dele, mas Bartimeu chamou. E ele grita, quando ele grita, Jesus, louvado seja o Senhor. Ele está dizendo assim, ó, eu sei que tu é o Salvador. Ele está vendo que Jesus é o Salvador. Aleluia, quando ele grita, filho de Davi, ele está dizendo, eu sei que tu és o rei, que da linhagem de Davi não ia te faltar sucessor. Tu és o meu rei. Aleluia, quando ele fala, tem misericórdia de mim, louvado seja o Senhor. A palavra dele vai de dois nomes, miserável, que significa miséria, e cortes, que significa coração. Ele estava dizendo a Jesus, colocando o coração na nossa miséria. Ele estava dizendo assim, ei, meu Salvador, meu rei, coloca o teu coração na minha miséria. Meu Salvador, meu rei, eu sou miserável, mas o Senhor pode mudar minha história. Muda minha história, meu Salvador, meu rei. Muda meu cativeiro. E aquele homem começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que Jesus ouviu o clamor daquele cego. Jesus ouviu e manda chamar ele. Pense aí, coisa linda. Um bocado de gente caminhando com Jesus, encostando em Jesus. E um clamor de longe. Manda chamar ele, vem e ouvir o clamor dele. Manda chamar ele porque eu tenho resposta, porque ele tem clamado.